Olá, meu nome é Jead Ailcha Verroto. Eu gostaria que você conheça um pouco sobre a minha história. Eu nasci em Stadtron, no norte da Westfalia, no dia 31 de outubro de 1846. O meu pai era Johann Bernhard Haverroth, e minha mãe Maria Catarina Ninhaus. Eles se casaram em 29 de setembro de 1840, em Stadtron. Meus avós paternos eram Bernhard Ailcha Verroto e Johanna Gesen, e os avós maternos eram Johann Gerard Ninhaus e Maria Gertrude Stott. Meu pai Johann Bernhard era trabalhador assalariado, nascido em Stadtron e morador em Oeden. Eu era o terceiro e último filho de meus pais. Em 1861, eu e minha família partimos para o porto de Antuérpia, na Bélgica, para emigrarmos para o Brasil. Partimos no dia 31 de novembro daquele ano. Eu tinha 15 anos. Infelizmente o meu pai faleceu durante a viagem, mais precisamente no dia 1º de fevereiro de 1862, vitimado pela tifo. Eu, minha mãe e irmã, chegamos ao Rio de Janeiro no dia 22 de fevereiro de 1863, a bordo do navio Aniquela. Saímos rumo a Santa Catarina no dia 11 de março de 1863, onde chegamos no dia 28 do mesmo mês. Nos estabelecemos inicialmente na colônia do Dr. Blumenau, no Rio Testo, nós transferindo para São Bonifácio, porque estava sendo muito difícil prosperar naquela zona. Dos 3 filhos já crescidos, todos fomos para São Bonifácio. Lá cheguei a ter considerável influência entre os moradores da localidade. Casando-me com Maria Gertrude Baz em 1868, que era filha de Bernhard Baz e Helena Cristina Vilmer, abastados agricultores, estabilizei logo a minha situação econômica. Primeiro lote de terras que adquiri, e em que havia a tafona mais bem aparelhada da localidade, comprei a de Carol Tausen. Graças às minhas boas relações consegui fazer ainda outras compras vantajosas, chegando a possuir, ao todo 6.776.000 de metros quadrados de terras. Foi-me possível por isso auxiliar proficuamente os meus filhos, quando constituíram família. Graças ao árduo trabalho em conjunto de nossa família, permiti-nos o nosso bem-estar material e socorrer a colonos menos abastados, que se viam em dificuldades. Cheguei ainda a adotar uma órfã de pouco mais de 4 anos de idade, a educando em minha própria casa, e fazendo-a herdar mais tarde, como os meus próprios filhos. Minha filha mais velha, ingressando na congregação da Divina Providência, foi a primeira jovem de São Bonifácio que abraçou a vida monástica. Fui também professor da escola local, e pertencia além disso, durante algum tempo, ao conselho escolar, e depois que a família Tenfen deixou a direção do conselho eclesiástico, o cargo foi-me passado pelo então vigário padre Wilhelm Royer. Como não houvesse ainda, naquele tempo residência para o vigário, eu e minha família fornecemos a casa de alimentação para o vigário. Do meu casamento nasceram 6 filhos, são eles, meu primeiro filho, Bernhard Johann Verroto. Nascido no dia 3 de abril de 1869, em São Bonifácio, ele se casou com Ana Maria Pomeyer, em 1º de maio de 1893. Bernhard Johann faleceu em 3 de março de 1928, em São Bonifácio, com 57 anos de idade. O meu segundo filho, Johann Bernhard Verroto, nasceu no dia 25 de setembro de 1873, em São Bonifácio. Ele se casou 3 vezes, com Maria Catarina Ftin, Catarina Heng e Catarina Holling. Johann Bernhard faleceu em 15 de abril de 1916, em São Bonifácio, com 43 anos de idade. O meu terceiro filho, Walter Verroto, nasceu no dia 11 de novembro de 1877, em São Bonifácio. Ele se casou com Guilhermina Ftin, em 13 de agosto de 1901. Walter faleceu em 31 de agosto de 1956, em São Bonifácio, com 79 anos de idade. O meu quarto filho, Elizabeth Verroto, nasceu em 18 de abril de 1880, em São Bonifácio. Elizabeth foi freira e faleceu de gripe espanhola, no Hospital de Caridade de Tubarão, no dia 3 de dezembro de 1918, com 38 anos de idade. O meu quinto filho, Maria Verroto, nasceu no dia 29 de abril de 1886, em São Bonifácio. Ela se casou com Franz Joseph Kohler, em 28 de novembro de 1908. Maria faleceu em 27 de outubro de 1948, em Ituporanga, com 62 anos de idade. O meu sexto e último filho, Francisco Verroto, nasceu no dia 22 de abril de 1891, em São Bonifácio. Ele casou com Teresa Ftin, em 2 de dezembro de 1911. Francisco faleceu em 23 de junho de 1964, com 73 anos. Eu faleci no dia 8 de janeiro de 1910 em São Bonifácio, com 64 anos.
A minha esposa Maria Gertrude Bass faleceu no dia 11 de agosto de 1911, em São Bonifácio com 61 anos.